Olá, galera, artistas desse Brasil. Meu nome é Lia Levin e eu, além de produtora cultural, também sou atriz, bailarina, cantora e às vezes faço algumas acrobacias de circo. Vocês sabem por que eu me tornei produtora cultural? Porque eu cansei de fazer teste de audição e levar não. Para cada um sim que eu levava eram 30 nãos e isso foi me causando uma insegurança psicológica e também, claro, financeira. Então, eu resolvi eu mesma juntar todos os meus conhecimentos acumulados e minha agilidade para produzir os meus próprios trabalhos. Como artista no Brasil, você tem duas possibilidades de trabalhar. A primeira é ser contratado por algum veículo de mídia, um grande produtor, trabalhar para essa pessoa. A segunda alternativa que você tem é produzir os seus próprios trabalhos autorais. E é sobre essa alternativa, essa segunda, que eu vou falar aqui nessa aula. Aqui eu vou te dar o passo a passo de como transformar a sua ideia artística, o seu sonho artístico, seja ele de dança, teatro, circo, vídeo, estátua viva, o que você imaginar, em produto cultural e assim viver da sua própria arte. Bom, é importante você saber que essa aula é uma pincelada, claro, porque em 30 minutos não dá para ensinar tudo para vocês. Mas aqui você vai pelo menos entender a ordem cronológica dos fatos, as coisas que você tem que fazer e depois você pode se aprofundar em cada tópico. Então vamos lá para os 4 passos da autoprodução. Passo número 1, definir o seu produto cultural. Passo número 2, situar o seu trabalho no tempo, fazendo um cronograma de produção ou de execução. Passo número 3, fazer a planilha orçamentária, descobrir quanto vai custar tirar tudo isso do papel. E o 4º passo, pesquisar e escolher uma fonte de financiamento, uma fonte da onde tirar o dinheiro para realizar a sua ideia. Bom, passo número 1, definir o seu produto cultural. O que significa isso? Pegar a sua ideia artística ou o seu sonho cultural, aquilo que você sonha quando deita na cama em realizar e transformar em produto cultural. Para isso, muita gente fica perdida. Como eu vou fazer isso? Para ficar mais fácil de formular qual que é o seu produto cultural, eu sugiro que você responda a 4 perguntas que eu vou colocar aqui agora e escreva no papel. Mas Lia, eu preciso escrever mesmo a ideia porque tá tudo aqui na minha cabeça, eu penso nisso toda hora. Sim, precisa. Experimenta escrever. Você acha que está tudo organizado na sua cabeça, mas quando você escreve, você vê que não estava organizado. As pessoas que não escrevem nunca conseguem avançar nas suas ideias. Se você escrever, você vai ver que a sua ideia vai avançar. Não tem como uma ideia sair do papel se ela nem entrou no papel, certo? Bom, as 4 perguntas que você vai responder no papel são as seguintes. Primeiro, o quê? O que você vai produzir? Qual a sua ideia cultural? Qual é a sua linguagem artística? O que você tem para oferecer para as pessoas? É uma peça de teatro? É um vídeo? É comédia? É teatro de boneco? É estátua viva? O que você quiser. Não tem limites. A segunda pergunta que você vai ter que responder é para quem? Ou seja, para quem você vai se apresentar? Para quem você vai realizar aquilo? Isso é a pergunta que define o teu público-alvo. Não tem como começar a trabalhar se você não sabe para quem você está fazendo aquilo. Ah, Lia, mas minha arte, ela é para todo mundo. Gente, todo mundo é igual a ninguém. Se você não tiver uma imagem de para quem você está falando, novamente a sua ideia não vai sair do papel. Terceira pergunta, onde você quer fazer sua arte? E aqui eu não estou falando para você escolher um lugar já exato, um teatro específico, não. Eu estou pedindo para você visualizar em que espaços, em que contextos você pode apresentar a sua arte. E a 4ª pergunta é, quando que eu vou fazer? Mas Lia, não tem como eu saber se eu nem comecei. Como é que eu vou definir uma data exata se eu nem comecei a fazer? Não, aqui eu não estou falando para você definir uma data exata, mas sim responder a seguinte pergunta. Tem épocas propícias para eu fazer a minha arte? Tem datas, épocas do ano, períodos do dia em que minha arte fica mais favorecida? Por exemplo, eu não vou fazer um espetáculo de músicas de Natal na época de Páscoa. Gente, vocês sabem que um artista nunca trabalha sozinho. Então, para isso, você vai ter que explicar qual que é a tua ideia para outras pessoas que você queira trazer para sua equipe ou para pessoas que possam patrocinar a sua ideia. Então, você sempre vai ter que ter um material explicando o seu projeto. E esse material, novamente, tem que ser escrito. O que eu sugiro para você? Que você abra um arquivo à parte em qualquer programa e comece a escrever o seu projeto neste arquivo. Toda vez que você precisar de partes dele, você pode copiar e colar
essa parte que você precisa em outro lugar. E esse projeto base, ele vai ser sempre um guia para você do que você pretende fazer. Mas Lia, o que eu tenho que escrever nesse arquivo à parte? O que eu tenho que escrever lá, que eu não faço ideia? Eu tô aqui para te dar alguns tópicos que você precisa escrever sobre o seu projeto. Esses tópicos, você vai usar eles muitas vezes para inscrever em editais, leis de incentivo. É uma estrutura padrão de como você pode escrever o seu projeto. Bom, um dos itens essenciais de quando você escreve seu projeto é o resumo, que é um parágrafo, 5 a 20 linhas, explicando o que seu projeto vai realizar, qual é a sua proposta. Esse parágrafo precisa ser claro, simples, curto, e a pessoa que lê, ela precisa entender de cara o que é a sua ideia. Novamente, eu falo para quem está perdido aqui, segue as 4 perguntas. O que, para quem, onde e quando. Se você seguir essas 4 perguntas, o teu resumo vai estar simples, breve e compreensível. Outro tópico que tem que aparecer é a proposta ou a explicação do projeto. Aqui, você pode pegar o resumo e destrinchar, explicar bem melhor a sua ideia com detalhes. É importante não ser repetitivo, porque senão a pessoa que está lendo, ela cansa de ler. Não escreva nem a mais, nem a menos, apenas o necessário. Outro tópico importante são os objetivos. Objetivos do seu projeto. Eles podem estar divididos em gerais ou específicos. Objetivos gerais são 2 ou 3 objetivos que explicam o motivo do seu projeto existir, qual a importância do seu projeto existir. E os específicos são ligados a ações concretas que você precisa fazer para conseguir realizar o seu projeto. Então, por exemplo, um objetivo específico pode ser realizar 4 sessões do espetáculo no teatro XYZ. E um objetivo geral pode ser levar teatro para regiões menos favorecidas da cidade. Justificativa ou relevância é um tópico muito importante do seu projeto e nele você justifica por que o seu projeto é essencial para a sociedade no momento atual. Ficha técnica. Ficha técnica é a relação dos profissionais envolvidos no seu projeto e as suas respectivas funções. Alguns editais ou leis pedem também um breve currículo ou uma mini biografia dos principais profissionais envolvidos para ter certeza que eles vão ter capacidade e currículo para realizar o que você está propondo. Para projetos que visam também financiamento por verbas públicas, de ONGs, de institutos, outros itens são imprescindíveis no seu projeto. Um deles, por exemplo, é a acessibilidade, ou seja, todas as medidas que você vai tomar para que pessoas com deficiência possam usufruir do seu produto cultural. Vamos dar um exemplo aqui. Tradução para Libras, audiodescrição, locais adaptados para cadeirante, braille. Outra medida, democratização de acesso. O que você vai fazer para a população poder ver o seu produto cultural? Não basta ser de graça. Como que as pessoas vão chegar? Como elas vão ficar sabendo que tem? Esse item chama democratização de acesso. E outro item muito importante são as contrapartidas sociais, que se referem ao que a população vai receber em troca por você ter usado dinheiro público. Algumas contrapartidas sociais clássicas que você pode oferecer para o seu projeto são apresentações gratuitas, workshops e oficinas gratuitos e debates. Atenção que aqui surge muita dúvida, sempre que eu vou ensinar surge dúvida. Contrapartidas sociais são diferentes de contrapartidas de marketing, tá? Contrapartidas sociais são coisas que você devolve para a população por ter usado dinheiro público. Contrapartidas de marketing são ações que você faz para o patrocinador ou um incentivador por ter te dado dinheiro para realizar aquele projeto. Essas contrapartidas elas têm mais a ver com a exposição da marca do patrocinador. Ufa, escrevemos o projeto, agora vamos para o passo número 2, que é situar o seu projeto no tempo. Para isso você vai fazer um cronograma de execução ou um cronograma de produção, que eu vou ensinar para você em forma de planilha. Muitos editais e leis de incentivo também pedem para você apresentar esse cronograma de produção na hora de submeter o projeto, então ele é muito importante, mas ele é principalmente importante para você não ficar perdida. Presta atenção. Para as pessoas ansiosas, ele é bom para você não entrar em pânico e não perder suas noites de sono pensando eu preciso fazer aquilo, será que eu esqueci aquilo, será que eu esqueci aquilo? Então ele organiza no tempo e você pode ficar tranquilo. E para os lesados, perdidos, avoados, esse cronograma é bom porque ele dá uma guia do que você tem que fazer em cada dia ou cada semana sem você ficar perdido. A dica de ouro que eu dou para você fazer o seu cronograma de execução é, em primeiro lugar, você
escrever. Escreve tudo que você lembra que você precisa fazer para o seu projeto, tudo que vier na tua cabeça. Eu preciso alugar o teatro, eu preciso chamar o elenco, eu preciso reservar as datas de apresentação, eu preciso falar com a figurinista, eu preciso alugar o equipamento de som. Tudo que você for lembrando que você precisa fazer, você escreve. E aí tá a maravilha de escrever, porque quando você escreve, depois quando você estiver tomando banho e lembrar de uma outra coisa que você não colocou na lista, você vai lá na lista e acrescenta, não tem problema. Depois que você tem todas essas tarefas listadas, aí sim você vai organizá-las em ordem cronológica. Aí você vai ter que usar um pouco o seu cérebro de gente que vive no mundo, uma pessoa que raciocina. O que vem antes? Finalizar a dramaturgia ou o texto teatral ou realizar as apresentações? Agora todas as peças se encaixaram. Então você vai colocando na ordem do que você acha que vem antes e depois. Algumas tarefas podem ser concomitantes, ou alguma pode pegar, o final de uma pode pegar o começo da outra, ou pode ter até tarefas que não importa tanto a ordem, mas você organiza mais ou menos em ordem cronológica. Terceiro lugar, é agora que você vai situar as suas tarefas no tempo. Quando que você vai fazer cada tarefa? Você vai escolher uma unidade de medida. Vai ser meses, semanas, dias. Tudo vai depender quanto tempo o seu projeto vai durar. E você vai dividir o seu tempo em meses, semanas ou dias e colocar tudo numa tabela, que nem essa tabela que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu coloquei aqui as minhas tarefas que eu tenho que realizar em ordem cronológica. E aqui eu escolhi do lado, nessa linha, a unidade de medida eu escolhi semana. Então, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e o meu projeto vai levar 18 semanas para ser concluído. E aqui eu vou pintando, então, por exemplo, elaboração, composição e gravação da trilha sonora. É a primeira tarefa que eu preciso realizar. Então, eu vou lá e marco em que semanas que eu vou realizar essa tarefa. E pinto, semana 1, 2, 3, 4 e 5. Até a quinta semana eu tenho que ter finalizado essa tarefa. Vamos pegar outra tarefa aqui. Confecção de figurino. Ela tá a partir da quinta semana, sexta semana, sétima, e eu pinto. Se você organizar a sua planilha em ordem, com as tarefas em ordem cronológica, ela naturalmente vai ter essa tendência aqui até esse desenho na diagonal, tá bom? Porque aqui tá em ordem cronológica. Mas aí o que acontece? Você consegue visualizar cada semana o que você tem que fazer. Você vai aqui na semana 7. Olha tudo que tem na semana 7 para fazer e já vai focado naquilo. Artistas queridos, criativos, alternativos deste Brasil. O cronograma de produção é a última coisa que você vai poder fazer na mão, porque a planilha orçamentária você vai ter que usar um programa de planilhas, porque é muita conta e você não vai querer ficar pegando a calculadora toda hora para fazer e refazer. Então eu vou te ensinar um jeito muito prático que você vai fazer só uma vez e a sua vida vai mudar. Nessas horas os artistas começam a entrar em pânico, já começa aquela palpitação. Eles falam: Lia, mas eu não sou uma pessoa de números, eu não sou uma pessoa da matemática, eu sou um artista, não gosto disso. Calma, o programa de planilhas ele faz as contas para você. A única coisa que você precisa saber é quando usar cada operação matemática, ou seja, quando que soma, quando que subtrai, quando que divide e quando que multiplica. Você tem que saber também um pouco como calcula a porcentagem, que é também uma multiplicação ou uma divisão. Você sabendo isso, minha amiga, meu amigo, meus amigues, vocês não precisam entrar em pânico, vai dar tudo certo, vem com a Lia. Então, só para vocês não ficarem perdidos, a gente está então no terceiro passo, que é fazer a planilha orçamentária. Na planilha orçamentária você tem que listar todos os gastos que você vai ter com o projeto. Vai lá, começa a escrever todos os gastos. Então eu vou gastar com cenário, vou gastar com figurino, vou gastar com cameraman, vou gastar com maquiagem, eu vou gastar contratando o ator, eu vou gastar com a trilha sonora. Põe tudo que você lembra que você vai gastar. Então fica mais fácil para vocês entenderem como que é a planilha orçamentária se eu mostrar para vocês uma planilha que eu mesma fiz. Então aqui em primeiro lugar eu escrevo o item que eu estou falando, né, o gasto que vai ser, o valor deste gasto, quantidade. A quantidade, ela se refere a quantos destes itens, tá? Quantidade se refere ao item. A unidade, que é a unidade de medida que eu estou pensando, né? Então, se é mês, se é cachê, se é serviço, para quantificar, para pagar esse item. E a ocorrência, quantas vezes ela ocorre? Veja bem, a ocorrência se refere à unidade, tá? E o total é o valor total
que eu vou gastar com esse item. Eu faço essa planilha nesse formato porque é o formato da Lei Rouanet, tá? Não precisa ser exatamente assim, mas com esse formato vocês vão conseguir abarcar todas as planilhas que vocês quiserem fazer. Vamos no gasto músicos. Então, vamos lá. Músicos. Valor, R$600. Quantidade. São quantos músicos tem no meu projeto? Então, 4 músicos. Unidade. Cachê por apresentação. Então, R$600 é o quanto eles vão ganhar por apresentação. Lembra que eu falei que a unidade se refere a isso? Muito bem. E a ocorrência é quantas apresentações vão ter. Então, são 10 apresentações. 10 apresentações. Como é que eu sei no total quanto eu vou gastar com músicos no total? Tá vendo? É 24 mil o valor total. Mas para eu calcular esse valor, como é que eu fiz? Vou apagar para mostrar para vocês. Eu criei uma fórmula nessa célula. Para começar a criar uma fórmula nessa célula, a primeira coisa que eu preciso fazer é botar um sinal de igual, tá? Então, essa célula é igual ao quê? R$600. Então, eu clico aqui, pronto, já apareceu ali. R$600 vezes, e o vezes na planilha de Excel a gente faz com esse asteriscozinho, não é com X, é com asteriscozinho. Aí, vezes 4, porque são 4 músicos. Mas cada músico vai fazer 10 apresentações, então eu multiplico aqui de novo por 10. Quando eu aperto Enter, aparece meu valor total. Então veja bem, depois que eu amarrei esse valor aqui com os outros valores da mesma linha, eu posso alterar. Vamos supor que eu decidi não trabalhar com 4 músicos, decidi trabalhar com 3. Vou lá, vou alterar 3. Aperto Enter, automaticamente esse valor mudou de 24 mil para 18. Se eu quiser simular que o cachê eu quero pagar um pouco a mais, vai, que é sempre bom. Em vez de 600, vou pagar 800. Voltou para 24 mil. Então eu consigo fazer todo tipo de simulação aqui sem ter que ficar pegando minha calculadora toda hora. Depois que eu fizer isso para todos os itens da planilha orçamentária, eu quero saber quanto vai dar a soma. Então eu crio aqui um valor final, uma soma final. Como é que faz isso? Mesma coisa, escrevo igual, que é para começar uma fórmula. E aí eu vou aqui, seleciono soma, seleciono todos os itens da minha planilha orçamentária, todos, e aperto Enter. E aqui deu o valor total, vocês estão vendo? E esse valor ele vai mudar também qualquer coisa que eu decidir mudar aqui na planilha. Então vamos supor, vamos manipular aqui. Vamos supor que eu fui contratar assessoria de imprensa, só que não é 5 mil, é 4 mil. Quanto valor deu aqui? 279.500. 4 mil. Mudou já para 278.500. Qualquer coisa que eu manipular aqui na minha planilha vai alterar o resultado final. E assim vai ficar muito mais fácil para mim. E com essa planilha amarrada, você consegue fazer simulações do cenário mais rico, você tendo todo o dinheiro, até o cenário mais pobre, você fazendo com pouca verba, ajuda dos amigos, você consegue simular nessa planilha, porque todos os valores estão amarrados. Então, não tenha medo da planilha, a planilha é sua amiga. Olha, quantas vezes eu já ouvi artista falando, o meu problema é dinheiro, se eu tivesse dinheiro, meus problemas acabariam, eu conseguiria fazer tudo o que eu quero. Mas, na verdade, elas estão uma fase muito anterior a isso. Elas nem sabem direito o que elas querem realizar, elas nem têm o projeto delas organizado e elas nem sabem quanto custa. Se elas não sabem quanto custa, como elas podem saber se elas têm dinheiro ou não para fazer? Por isso que é imprescindível você fazer a planilha orçamentária, porque às vezes você imaginou que ia custar XY e custa XYZ. Ou às vezes você pensa que ia custar XYZWF e só custa XYZ. Quando você faz a planilha orçamentária, é que você tem a dimensão concreta. Agora que você sabe quanto din-din que o seu trabalho vai custar, a gente consegue ir para o próximo passo e o último passo, que é buscar uma fonte de financiamento, uma maneira de você angariar esse dinheiro para realizar o seu projeto. Tem algumas fontes de financiamento possíveis. A primeira fonte que me vem à cabeça, doações. Doação, alguém doa para você fazer o trabalho, ou financiamento coletivo, por exemplo, Catarse, vaquinha online, que não deixa de ser doação, só que doação de várias pessoas diferentes, certo? Outra fonte, patrocínio de uma marca. Você pode encontrar uma marca que queira colocar dinheiro para você fazer o seu produto cultural. Geralmente,
quase sempre, isso implica em contrapartidas de marketing, ou seja, contrapartidas de visibilidade da marca. Você tem que fazer essa marca patrocinadora aparecer junto ao seu produto cultural. Outra fonte de financiamento, as leis de incentivo à cultura, elas funcionam com o mecanismo de renúncia fiscal de imposto. As leis de incentivo eu nem vou explicar muito aqui, porque em breve a gente vai falar delas. Outra fonte de financiamento, editais prêmio. São editais municipais, estaduais, federais, que os governos dividem prêmios em dinheiro para projetos que se mostrem, para artistas que mostrem que tenham projetos legais artísticos para fazer. Então esses são os editais prêmio, que são diferentes das leis de incentivo, daqui a pouco a gente vai ver como que eles são diferentes. Quinto recurso, um investidor. Poucas pessoas pensam nesse recurso, nessa fonte de financiamento. O investidor é alguém que, assim como investe numa empresa, investe numa startup, curte a sua ideia artística, acha que esse produto cultural pode sim retornar, pode dar retorno em dinheiro, então ele investe aportando dinheiro no seu projeto. E depois vai ter, obviamente, uma porcentagem dos lucros. Outra fonte de financiamento que poucas pessoas pensam nela é os recursos próprios, ou seja, você pode pegar um dinheiro que você tem guardado e investir para realizar o seu produto cultural, já sabendo que lá para frente você pode recuperar esse dinheiro com venda de ingresso, com dinheiro que as pessoas pagam para realmente consumir o seu produto cultural. Para isso, você vai ter que avaliar se o seu produto cultural tem potencial para dar retorno. Se ele tem potencial para dar retorno, às vezes ele pode dar até mais retorno para você do que você pegar esse dinheiro que você tem guardado e colocar em algum investimento no banco. Poupança, renda fixa, CDB. O teu trabalho é o investimento que mais pode te render dinheiro. Então faça suas planilhas, faça suas contas e invista o teu dinheiro no seu próprio trabalho. Outra fonte de financiamento, venda. Venda do seu produto cultural, o seu espetáculo, a sua exposição, o seu livro, o que for, você pode vender para instituições que compram esses produtos para colocar na sua programação. Por exemplo, você pode vender para um SESC, para um Itaú Cultural, para prefeituras ou mesmo para instituições mais privadas, para festas privadas, eventos. Você pode vender o seu produto cultural antes mesmo dele ter saído do papel. Então você mostra o seu projeto, você mostra suas ideias de forma organizada e alguém compra o seu projeto, ou você pode vendê-lo depois que ele já estiver levantado, depois que você já tiver realizado. Você faz vídeos, fotos, você manda para lugares para que eles comprem o seu produto artístico. Todas essas fontes de financiamento, elas podem ser muito mais bem detalhadas, mais bem explicadas, mas como eu falei lá no começo, a gente só tem 30 minutos e não dá. Então eu vou me focar em duas fontes de financiamento que são muito usadas por artistas no Brasil, mas pouco compreendidas pela população no geral e até pela classe artística. Eu vou falar das leis de incentivo à cultura e também vou falar dos editais prêmio. Os dois são verba pública, mas eles têm diferenças muito importantes que você deve, como artista, entender. Novamente, artista desse Brasil, você vai precisar estudar mais sobre esses temas do que eu estou falando aqui. Eu estou dando uma pincelada por cima. Você tem que se aprofundar se você quiser usar esse mecanismo. Bom, vamos aos editais prêmio. Os editais prêmio são concursos que os governos federais, estaduais e municipais às vezes abrem para distribuir verba para projetos culturais. E então, dentro dos prazos e das regras, artistas e produtores podem inscrever os seus projetos. Esses projetos são avaliados por uma comissão de pareceristas e os projetos que pontuarem melhor vão receber o dinheiro. Por isso que nós chamamos esse edital de edital prêmio, porque quando você ganha ele, você já ganha o prêmio em dinheiro. Tá bom, Lia, eu sei o que é edital prêmio, eu sei o que é edital, todo mundo fala de edital, mas qual que é a diferença de edital para lei de incentivo? Porque eu sempre confundo, eu não sei explicar e é uma bagunça. Calma, não é uma bagunça, é fácil, eu vou ler aqui para vocês, vocês vão entender e vocês vão poder defender as leis de incentivo, inclusive para as pessoas que não são do ramo cultural, vocês vão poder explicar. Já nas leis de incentivo, você inscreve um projeto e se ele for avaliado pelos pareceristas como coerente e relevante, tem uma comissão que faz isso. Você recebe uma autorização para captar recursos com empresas através do mecanismo de renúncia fiscal. Ou seja, você ser aprovado numa lei de incentivo não quer dizer que você já vai receber o dinheiro. Quer dizer que você recebe um selo do governo dizendo que o seu projeto é bom, coerente e elegível a captar com empresas e pessoas físicas partes de imposto que elas pagam.
Por sua vez, então, as pessoas físicas e pessoas jurídicas que destinam dinheiro para projetos aprovados na lei de incentivo, elas recebem todo esse valor que elas destinaram de volta em forma de restituição de imposto. Então, primeiro ela paga para o seu projeto, depois ela recebe esse dinheiro de volta como desconto no imposto que ela já ia ter que pagar. Para a empresa sai no zero. Tá? Ela não gasta nada. Por isso que eu nem gosto de chamar essas empresas que dão dinheiro por lei de incentivo de patrocinadoras. O certo é incentivadoras, porque elas não tiram dinheiro do bolso delas, é dinheiro de imposto que elas já iriam gastar. Vocês conhecem uma lei de incentivo, com certeza, a mais famosa delas, que é a Lei Rouanet. Na verdade, ela nem chama Lei Rouanet, ela chama Lei Federal de Incentivo à Cultura. Chamam ela de Lei Rouanet porque ela foi criada pelo Sérgio Paulo Rouanet, que era ministro da Cultura na época do governo Collor em 1991. Essa lei ela é cheia de detalhes, particularidades, regras que não vai dar tempo de eu falar aqui, então sugiro que vocês que pretendem usar a Lei Rouanet pesquisem sobre ela, tem outros vídeos aqui no canal que falam muito mais coisas sobre ela e também vocês podem ler a instrução normativa da Lei Rouanet, que lá tem todas as regras atualizadas. Além da Lei Rouanet, existem outras leis de incentivo à cultura. Tem outra lei de incentivo à cultura federal, que é a Lei do Audiovisual, que fomenta a produção de vídeo, filme, longa-metragem. Mas nós temos também as leis estaduais e municipais, que são análogas à Lei Rouanet, só que elas renunciam de outros impostos. Enquanto a Lei Rouanet renuncia de imposto de renda, que é um imposto federal, as leis estaduais, elas renunciam dos impostos estaduais. Então, o ICMS, que é um imposto estadual. Já as leis municipais, elas renunciam de outros impostos municipais, o IPTU e o ISS. Mas a ideia é a mesma, a empresa dá dinheiro para um projeto cultural aprovado na lei e depois recebe esse dinheiro de volta como restituição do imposto. Importante ressaltar aqui que tanto nas leis de incentivo quanto nos editais prêmio, por se tratar de dinheiro público, tudo que você propôs realizar, de acordo com a sua planilha orçamentária, você vai ter que provar com notas fiscais, recibos e comprovantes de transação que você realmente gastou esse dinheiro dessa forma. Então, esses mecanismos são muito restritos e fechados para corrupção e não tem mamata. Agora vamos lá, dica de ouro, uma coisa que não tem como, eu vou repetir aqui 1000 vezes quantas vezes for necessário. Não tem como você concorrer num edital prêmio ou numa lei de incentivo se você não leu todo o regulamento da lei ou do edital. Não tem como começar sem ler o regulamento. Quem não lê, tá perdendo tempo, porque pode inscrever colocando um texto que não era bem o que eles queriam, ou pode submeter seu projeto fora das regras. Vai acabar perdendo o seu tempo e o tempo de quem está avaliando. Vamos lá, vamos supor que você fez a sua planilha orçamentária, seu cronograma, escreveu seu projeto inteiro e optou pela fonte de financiamento da Lei de Incentivo à Cultura. Então, não basta você escrever o seu projeto na lei e tê-lo aprovado, você também vai ter que captar o recurso com as empresas e pessoas físicas. Lia, são todas as empresas e pessoas físicas que podem destinar dinheiro através das leis de incentivo? Não, não são. Tem regras para isso, mas não dá tempo de eu falar aqui. Então procurem outro vídeo no canal que explica isso ou simplesmente na internet tem essa informação. Captação de recurso é uma ciência em si. É uma fase muito difícil do seu projeto. Muitos projetos param nessa parte da captação de recurso. Eles são aprovados nas leis de incentivo, mas expiram porque não conseguem captar recurso. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Isso não vai resolver o problema total de vocês vão ter que estudar mais sobre o assunto, mas aqui vão algumas dicas que podem facilitar você começar a captar patrocínio sem ficar perdido. Tenha muita clareza do seu projeto. Eu estou lendo aqui porque são muitas coisas. Tem que ter muita clareza do seu projeto. Você não vai poder chegar para um patrocinador, para um executivo de uma empresa e abordá-lo se você não sabe nem explicar em detalhes o seu projeto. Toda pergunta que ele te fizer, você tem que saber responder. Se você mostrar insegurança, ele não vai ficar seguro de te dar o dinheiro. Isso é óbvio, tá bom? Outra dica que eu dou. Entenda muito bem como funciona a lei de incentivo na qual o teu projeto está aprovado. Então, quando você estiver numa reunião com um possível patrocinador, ele vai te perguntar coisas sobre o regulamento e como funciona essa lei de incentivo.
Ele, pode ser que ele não saiba, mas você é obrigado a saber. Lia, mas eu não entendo, eu não sei dessas leis. Lia, eu não posso chamar alguém, contratar alguém para fazer isso para mim, e aí eu não preciso entender nada? Olha, você até pode, mas o dono do projeto é a pessoa que tem a maior motivação para fazer. A pessoa quem você contratou, ela também está sendo contratada por mais 10. Então, se você não sabe o que ela está fazendo, se você não consegue acompanhar o que ela está falando, dificilmente você vai conseguir realizar seu projeto, porque dificilmente você vai ter um motor, o brilho nos olhos e o conhecimento para realizar o projeto. Terceira dica, saiba falar um pouco de corporativez. O que é o corporativez? São os jargões, os termos, o linguajar que as pessoas usam no meio corporativo. Não adianta você chegar todo alternativo falando badauê, evoé. As pessoas do meio corporativo não falam essa língua. Eles falam outros termos e você vai ter que pesquisar e você vai ter que falar a língua deles porque você está pedindo dinheiro para eles e não o contrário. Outra dica muito importante, tenha um LinkedIn completo, bem feito e atualizado. Que nem no meio artístico a gente usa bastante Instagram, TikTok, alguns Facebook, no meio corporativo a rede social é o LinkedIn e é lá que eles vão investigar quem você é. Então lá tem que estar o teu background, o teu currículo. Lá no LinkedIn também você consegue adicionar pessoas, fazer contatos para conseguir reuniões de patrocínio. Outra dica muito importante que vai fazer você economizar o seu tempo e o tempo das empresas. Busque patrocinadores que tenham o mesmo público-alvo que você. Não adianta, se o seu espetáculo é infantil, buscar como patrocínio uma empresa de fraldas geriátricas. Vocês não estão falando com o mesmo público. Vai ser tempo perdido. Outra dica imprescindível é tenha um bom material escrito. Já falei que você tem que escrever o seu projeto base e o seu português tem que ser muito bom. Se não for muito bom, tudo bem, você pede para alguém revisar, não tem problema. Além do projeto escrito, você também tem que ter fotos, vídeos, material visual. Vocês sabem hoje em dia como o mundo é muito visual. Mas Lia, se eu nem fiz ainda meu projeto, como é que eu vou ter foto? Bom, isso é realmente uma questão complexa. Você tem algumas soluções para essa questão. Ou você pode criar ilustrações, tá? Pedir para algum ilustrador, contratar algum ilustrador para fazer. Você pode usar fotos de projetos anteriores que você tenha feito que sejam parecidos. Você pode pegar em bancos de imagem gratuitos, então usar algumas imagens que você pode pegar gratuitas na internet para exemplificar. Enfim, você vai ter que ser criativo. Você pode produzir algum material com celular mesmo, mas alguma coisa visual você tem que mostrar, porque hoje em dia o mundo é muito visual. O legal mesmo é você ter um book de captação do seu projeto. Um book é uma apresentação visual, mas que também tem texto com fotos, imagens, que mostra seu projeto de forma simples e clara. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo, rapidinho eu vou passar aqui para vocês um exemplo de um book de captação, para vocês verem do que se trata. Esse book ele tem que encher os olhos do patrocinador. Vejam esse book maravilhoso aqui, que é um book de captação desse projeto. Na capa já está escrito ao que ele veio, certo? Monólogo musical Esmeralda, porque não dancei com Esmeralda Ortiz. Vejam que eu coloquei a foto da Esmeralda aqui, para eles já conhecerem, já irem com a cara dela, com esse sorrisão. O impacto das imagens não tem igual, é muito importante escolher as imagens bem. Baseado no seu livro homônimo, eu já coloquei aqui a ilustração do livro, para favorecer o visual. Aqui eu explico quem é Esmeralda Ortiz. Vejam que eu uso muita foto, muita foto. Explico um pouco do livro, o que é o livro. Coloco referências, pessoas que falaram bem da Esmeralda, aqui no caso Gilberto Dimenstein, com quem ela trabalhou por muito tempo. Os lugares em que ela já palestrou, para mostrar que ela tem muita experiência. E aí eu vou falar do projeto. Veja bem como eu separo tudo com títulos muito fáceis de acessar. Então, se a pessoa está sem tempo, é uma pessoa muito ocupada, ela está sem tempo, ela vai passando assim por cima até que ela acha o título O Projeto, que é justamente o que ela quer ler. Então, ela consegue achar fácil exatamente o que ela quer ler. Então, eu conto aqui do projeto. Depois, eu fiz um resumo, né, em itens, o que é, onde, para quem, medidas de acessibilidade, democratização de acesso. Fiz um jeito fácil da pessoa visualizar. Fala um pouco da equipe técnica, da equipe artística, né? Da equipe artística e técnica. Então, quem vai ser a diretora e a dramaturga, conta um pouco quem ela é. Quem são os produtores, que no caso aqui sou eu e a Rosa. Eu explico porque esse projeto é essencial. Olha que lindo esse slide, olha como ele chama a atenção.
Aqui eu estou falando de objetivo de desenvolvimento sustentável, então quais objetivos que a empresa vai estar cumprindo se ela patrocinar esse projeto. Uma coisa boa para vocês pesquisarem do Corporativez é esse termo, objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu não vou contar para vocês o que é, vocês procuram. As contrapartidas, o que eu vou oferecer para a empresa. E, por último, como que a pessoa pode incentivar, tá? O valor total do projeto e como ela pode usar as leis de incentivo para incentivar. E não se esqueçam de colocar o contato de vocês no final para eles poderem entrar em contato. Enfim, eu vou chegar na última dica aqui que eu vou passar hoje para vocês na hora de captar patrocínio, que é: ofereça boas contrapartidas para o seu patrocinador. Boas contrapartidas são contrapartidas que favorecem a marca do patrocinador aparecer bem, aparecer vinculada com uma imagem boa ao seu produto cultural, a experiência que você vai oferecer. Muito importante, você vai colocar a logomarca do patrocinador em todos os materiais de divulgação. Porém, se você estiver usando uma lei de incentivo, você não vai poder fazer isso da forma que você quiser. Existem regras e elas estão todas escritas no editais de como você vai colocar a marca do patrocinador nos seus materiais visuais. Não vale inventar o que vem na tua cabeça. Galera, eu espero sinceramente ter ajudado vocês dando esse passo a passo. Ainda tem muitas coisas para vocês estudarem, mas por aqui vocês já sabem por onde começar. Compartilhem esse vídeo com outros artistas. Se você chegou até aqui, é porque você acha que esse conteúdo é importante e que os artistas do Brasil precisam se instruir e se instrumentalizar para usar as coisas que estão a nosso alcance. E por último, eu quero dizer a você a coisa mais importante. Você consegue, você pode, jamais duvide de você mesmo e da sua capacidade de realizar. Basta você estudar, saber o passo a passo, que a sua ideia vai sair do papel e vai ser um sucesso e você vai me chamar para vir assistir. Um grande beijo e até a próxima!